Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela grandeza do teu reino, Senhor, nos envolvendo, Senhor, através da palavra. Obrigado, Senhor, pela manifestação de Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos em toda a terra, ajuda, livra, sustenta cada vida, Senhor, dando aos teus servos a graça, a sabedoria, o poder, Senhor, de comunicar o teu reino, o teu amor, a tua bênção. Amado Pai, fala conosco, fala com os nossos ouvintes e amigos, recompensa cada um, Senhor, com a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor para todo sempre. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Hoje nós vamos meditar no Salmo 61, um pequeno salmo com 8 versículos e uma grande mensagem, porque tudo que o ser humano precisa, ele tem no Senhor, quando tem comunhão com o Senhor. Então, os adoradores expressam a sua fé adorando. Salmo de número 61, versículo 1 diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepare-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos um compromisso diário com o nosso Deus. Durante o tempo que se chama hoje, todos nós devíamos viver o hoje com mais intensidade. Eu tenho uma incômoda observação, ou eu me sinto incomodado, observando cristãos sem propósitos. Cristãos que vai quando dá certo, faz se sentir vontade, doa quando sobra. É um cristão assim que não tenho interesse de seguir o exemplo. O nosso Deus criou todas as coisas que existem em função do homem. Deus não criou o mundo pensando em animais. E tem tantos animais bonitos, nobres, animais tão importantes, tão interessantes. O reino animal é uma grandeza, mas Deus não criou o reino animal independente da humanidade. Deus criou todas as coisas para o bem-estar do homem. Para o bem-estar do homem. Deus criou todas as coisas. Então nós, sabendo que Deus criou os céus e a terra, Deus é eterno e infinito, e o seu habitat infinito e eterno. Só para o trocadilho mesmo. Se Deus é eterno,
o céu que lhe pertence como santuário, é eterno. Mas Deus resolveu criar um espaço que nós chamamos de céu. É um espaço criado por muitos gases, criado sobre... É um conjunto de grandeza e beleza que o homem jamais conhecerá por inteiro. Nunca, jamais, jamais, jamais conhecerá por inteiro. Mas nesse conjunto está o amor de Deus, a grandeza de Deus, os propósitos de Deus, no que diz respeito à sua imagem e semelhança, que é o homem, e toda a manifestação da bondade. Então, é bom a gente conhecer a palavra do Senhor e saber que não existe acaso. Na obra divina não existe acaso. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Isto não tem nada que possa mudar a realidade da comunhão. O homem finito, mortal, carente e ignorante em relação ao futuro. Qual é o homem que sabe quantos anos vai viver? Qual é o homem, a não ser que ele queira se matar? O homem que tira a sua própria vida, eu completei tantos anos, então vou acabar comigo. Sentido nenhum. Então, o Senhor criou todas as coisas, formou todas as coisas, entregou todas as coisas para o benefício da sua imagem e semelhança, o homem. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Mas se o homem tem esta fé no Deus vivo, ó Deus, ouve o meu clamor, atende a minha oração, por que ele se abate? Por que ele fica abatido? Por que ele teme o desconhecido? Por que ele é surpreendido? É por causa da dimensão. A nossa dimensão, a dimensão do acontecimento furtivo, fortuito. Nós estamos na dimensão da surpresa. Nós não sabemos o que nos aguarda em termos de vida física, em termos de envelhecimento, em termos de preservação ou não da saúde. Tem pessoas com bastante idade e são fortes, são saudáveis, são operosas, ativas, e tem pessoas que não têm isto. E outros que parecia ser até invencível e, de repente, já foi. Então, já que nós não temos conhecimento e domínio do que nos espera, devemos estar firmados em Deus. E por que o abatimento? Por causa da dimensão. Estamos na dimensão que é mortal, na dimensão da dúvida, na dimensão das surpresas, na dimensão do que é efêmero. E Deus está na dimensão do eterno, na dimensão da perseverança para sempre. Então, isto faz a diferença, mostra a diferença entre o Deus Todo-Poderoso, com todo o poder, e o homem que recebeu o poder, mas não tem todo o poder. E está sujeito aos resultados, vida, morte e tudo mais. No versículo 3, o salmista diz, pois tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. 1000 anos antes de Cristo, os reinos se fortaleciam construindo torres. As torres eram
estruturas militares. Dependendo da torre, ela oferecia mais coisas. Algumas torres tinham a segurança, a estrutura militar, tinha uma espécie de santuário, tinha paiol de armas, de espadas, lanças, tinha o paiol, tinha um celeiro. As torres eram, dependendo da nação e dependendo da estrutura da torre, uma torre ela podia ser utilizada para muitas finalidades e muita gente escapou numa torre, longos cercos. No versículo 4, o salmista diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre. Aqui já venceu a coisa efêmera, porque o para sempre está falando de continuidade. Eu habitarei contigo, eu habitarei no teu tabernáculo, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Uma poesia muito profunda, mas só se inspira para uma poesia tão profunda quem tem comunhão. No versículo 5 ele diz: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Quais os votos que nós fazemos? Votos são promessas. O homem faz votos para alcançar e, alcançando, paga com determinado, conforme tenha feito. Existem votos muito sábios e simples. Existem votos mais, digamos, mais bem elaborados e às vezes mais complicado. Existem votos precipitados, existem umas dúvidas de alguns a respeito da filha do Jefté, tratada em Juízes, porque ele estava no sufoco, estava na peleja, fez um voto a Deus que quem ele encontrasse ao chegar, voltando em paz da peleja, ele oferecia aquilo que saísse ao encontro. Eu não tenho a menor dúvida, nunca tive dúvida. O Jefté não matou a filha, não fez isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque na cultura de Israel, o que podia ser oferecido por Jefté, apesar de não existir uma disciplina eclesiástica ou sacerdotal na época, mas o que poderia ser sacrificado para o Senhor Deus era o que continuou sendo normal para Israel até o tempo de Cristo e depois um pouco. Cordeiros, cabritos e bezerros. E os pobres, para não passar em brancas nuvens, ofereciam aves. Então, julgar a partir daí que ele sacrificou uma moça, a sua filha única e tal, tremenda besteira, bobagem de pregadores vazios ou de teólogos cheios de si. Então, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida, eu não busco inovações, não aceito e ando pela Escritura com muito jeito, apesar de mim. O versículo de número 6, ele diz: prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Falando de eternidade, chegamos a bom termo na compreensão. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, pela misericórdia. Prepare-lhe misericórdia e verdade que o persevere, que o preserve, que o conserve, que ele possa se manter na fidelidade a Deus pela misericórdia. Ninguém é forte o suficiente para dizer é o que eu espero, é o que eu escolho, é o que eu quero. Não tem. E o último versículo, o salmista diz: assim cantarei salmos a teu nome perpetuamente. Não havia doutrina da salvação, não havia doutrina da eternidade para o homem, mas uma alma cheia de Deus
expressa o que tem no seu interior. Assim cantarei salmos a teu nome, perpetuamente eu servirei com perpetuidade. Para pagar os meus votos diariamente, para pagar os meus votos, para prestar o meu serviço ao Senhor diuturnamente, diariamente, o tempo todo. Então, meus amados irmãos, uma bênção maravilhosa, algo glorioso para você e para mim. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a continuar firmes no propósito de servi-lo e amá-lo. Bendito seja para sempre o Senhor. A nossa intercessão hoje é pela irmã Terezinha e pela sua família, Terezinha de Jesus e a sua família. Bendito o Senhor. Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Suplicamos a ti pela tua igreja na cidade, no campo, guarda os nossos irmãos, livra cada vida, enche de graça cada coração. Agora te apresentamos, meu Senhor, a irmã Terezinha, meu Senhor, suas filhas, seu genro, seu netinho. Ó Deus da saúde, a tua serva, da graça, estenda sobre elas, sobre eles e sobre elas as tuas santas mãos. Opera, meu Senhor, na vida do Júnior, do José, guarda os meus irmãos, guarda a Rafaela, a Giovana, opera nos seus corações. E a tua filha Terezinha, Senhor, da saúde e da graça. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.